Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o sexto episódio de Apocalypse Bridge Minugra. Episódio esse onde finalmente apresenta, tem uma maior introdução às gêmeas. Mary e Carrie são gêmeas Dark Elf, que, como deu para perceber nesse episódio, tem um passado bem sombrio já em cima delas, Elas têm uma carga sombria e pesada já na sua história, apesar de serem tão novas, Isso já é citado, falado aqui nesse episódio delas, Tanto que quando elas aparecem ali, logo de cara, elas já se questionam do porquê estão vivas, Ou seja, são personagens que têm já um passado pesado, apesar da curta história, e elas não têm a mínima vontade de viver, devido àquilo que aconteceu com a sua mãe. Então, como vamos ver nesse episódio, a construção do palácio ficou pronta, a Atou e o Takuto já ficam animados ali, Pronto, agora temos outras coisas para fazer. Já pensam também numa possível expansão do palácio no futuro, No futuro a gente, quando tiver uma folguinha, a gente expande o palácio. E aí eles percebem ali que o Takuto não tinha nenhuma serva servindo a ele, Além da Atou, não tinha mais ninguém ali para auxiliar o Takuto nos seus deveres, Então o que eles decidem? Bora arrumar alguma serva para poder servir aqui o Takuto. E o que o Takuto pede? Alguém que seja fácil de se comunicar, porque ele é bem ruim de comunicação. Então a Atou reúne os três lá que estão em uma posição mais elevada, A Enli, o Moltar e o Guia, e pede as suas garotinhas, As suas filhas ali, porque o Takuto deseja ela, Obviamente isso já causa um mal entendido ali, Porque o povo pensa, como assim quer garotinha? Quer garotinha pra quê? O que ele vai fazer com essas garotinhas? Tanto que o Takuto acaba tendo que intervir e dar uma explicação ali, E explicar melhor para que os outros três não continuassem com o mal entendido que a Toa estava causando por conta da sua forma de falar. Aí o guia, depois da situação ter sido mais explicada, até questiona se garotos também não poderiam ser úteis, Não poderiam ser servos. Aí o Takuto meio que já interrompe, não, também tem outro motivo, é para liderança profunda, Quero ensinar elas vão aprender comigo e também para que as mulheres já possam no futuro ter mais destaque, ter outras posições de liderança. Basicamente uma maior forma de inclusão, para poder incluir mais as mulheres também em lideranças de alto escalão, em posições mais importantes. E sinceramente, eu não acho que esse seja o real motivo, não. Pode até ser um dos motivos, mas eu não acho que esse seja de fato o real motivo do Takuto querer apenas garotas ali, servindo ele, Eu acho que tem outras coisas por trás disso. Não acho que seja só por uma questão de liderança futuro, Dar mais possibilidade às mulheres. Obviamente, isso também faz parte, mas não creio que seja apenas isso. São reunidas algumas garotas, todas choram na presença do Takuto, Ninguém consegue ali ficar perto do Takuto. Então o guia fala ali, questiona se o Moltar também levou aquelas gêmeas, Aí a Atou também questiona mais sobre essas gêmeas, e o Moltar basicamente fala que não levou elas ali porque não acha que elas sejam adequadas ali para servir ao seu rei. Só que de toda forma, a Atou pede para ver elas, só que o guia, ligeiro, mais ligeiro que o Moltar, até porque tem essa briguinha ali entre os dois para ver quem serve melhor ao Takuto, O guia dessa vez pegou a liderança e já tinha levado as gêmeas, então aparece ali as gêmeas Carrie e Maria. A apresentação ali das garotas, a Carrie com várias marcas pelo corpo devido a uma doença que ela pegou no passado e apesar de ter sido curada, aquelas marcas ainda ficaram. E a Maria que tem uma expressão ali mais, ela mostrou ter uma expressão mais sombria, A Carrie ela é mais introvertida, tímida, fechada, apesar de aparentar ter uma comunicação um pouco melhor. Enquanto isso, a Maria ela é um pouco mais alegre, extrovertida, Assim, alegre entre aspas, mais extrovertida, mais fácil de se comunicar, mas também carrega ali um semblante sombrio e pesado, Outra mais fechadinha e essa, apesar de parecer um pouco mais aberta, mais fácil de falar, ser mais comunicativa, ela também tem ali um semblante muito pesado em volta dela, Então as duas com um passado bem pesado. E aí também é falado aqui sobre a mãe delas, que a mãe delas se sacrificou para que elas pudessem viver, E como a própria Mary falou, Ela comeu a mãe. A mãe morreu, Ela deixou ser morta para que as filhas pudessem sobreviver devido à falta de alimento. Ou seja, a mãe se sacrificou para que a tribo delas ali, especialmente as suas filhas, conseguissem sobreviver, Através do canibalismo. Tanto que lembra lá que no episódio anterior, quando o Takoto falou sobre plantar as frutas com gosto de carne humana lá que o Moltar comentou que poderia ter gente ser contra, poderia ter gente que não ia gostar muito disso, é por conta desse passado, onde os elfos negros tiveram que fazer canibalismo para poder sobreviver. Apesar de não ser algo que eles gostem de lembrar ou se orgulhem, mas foi uma decisão difícil que eles tiveram que tomar para continuarem vivos. No final das contas, o Takuto até consegue ter uma comunicação com elas e elas viram as servas do Takuto e o Moltar meio que dá um aviso ali pro Takuto, sobre algo das gêmeas, que desde que perderam a sua mãe nunca choraram, Elas estão com o coração completamente fechado, elas estão bem fechadas e como se tivessem construído um muro ali ao seu redor e ninguém consegue entrar. Elas fecharam todos os sentimentos que tem, Não demonstram sentimentos. Aí as garotas começam ali a servir o Takuto.
bem desastradas, né? De forma bem desastrada, derramando água no Takuto, limpando ele ali de mau jeito. E depois temos ali a reunião do Takuto ali com os outros três líderes, né, como o Ta, a Enli e o Guia. Obviamente, as gêmeas também foram juntos, até porque no futuro vão ser parte da liderança. Então, nessa reunião, começam ali a discutir os próximos passos. Por exemplo, fica decidido que vão construir uma clínica, né? Agora que o palácio foi completado, o próximo passo é construir uma clínica. O Takuto até falei, é mais fácil de fazer, é barato, não tem tantos custos e também ajuda na questão da saúde ali dos cidadãos. Os recursos estão com recursos suficientes, mas ainda estão tendo que usar a mana ali para a produção de emergência para certos itens, certas coisas. Então, o equilíbrio entre entrada e saída de mana não está tão alto assim, né? Estão precisando melhorar, mas é uma necessidade no momento. Então, enquanto for necessidade, vai continuar ali usando a produção de emergência para que possa se estabelecer. No campo da pesquisa mágica, o Moltar conseguiu aprender a magia militar, né? E ele até fala que em breve seus subordinados também vão. E é definido ali o próximo pesquisa mágica, né? Que vão pesquisar os 6 elementos principais da tecnologia mágica. Ou seja, vão abrir outra ramificação ali do assunto de magia. No assunto militar, vão continuar ali com a sua política de descrição. Os pernas longas, né, os insetos pernas longas lá, vão ficar ali fazendo o monitoramento ao redor da área, né? Como foi dito e já mostrado em outros episódios, ali eles estão bem no meio da floresta e ao redor é apenas planície, né? Não tem nada ali, ou seja, se eles mandassem as pernas longas para investigar ali na região das planícies, ver o que achava lá, poderiam acabar se entregando sua posição. Então, com política de descrição, os pernas longas vão ficar ali, né, meio que monitorando a floresta, vendo o que acontece ali durante a floresta, ver se encontra algo interessante. E para a defesa nacional, por enquanto, a Tou está sendo ali o suficiente, como ela já havia mostrado. O Takuta, que ele também confirma, né, reafirma que vai invocar a Isla Rainha dos Insetos como um novo herói. E da questão da Isla, né, basicamente já tem todos os materiais reunidos e colocados no local ali para o ritual, faltando apenas a mana, né? E a mana, como foi comentado, isso ali com o equilíbrio dificultado, né, em relação à entrada e saída de mana final. Então, tendo que usar sempre a mana para produção de emergência de alguns itens necessários. Bom, a reunião, depois de muito tempo, termina, né? Então vai, se retiram todos ali. Aí a Mary tromba ali com o Takuto, deixa os papéis cair. Aí a Carrie vai lá ajudar também. E elas vão e rasgam ali um dos papéis também da reunião, né? Aí a Mary, né, vendo ali que não estão sendo punidas devido às suas constantes falhas ali pelo rei, questiona por que, que ele não tá matando elas, né? Pô, a gente tá falhando aqui, você não nos mata. Por que você tá fazendo isso? Por que você é tão gentil? Você não é alguém mau? Aí o Takuto, né? Ele tem uma linha mesmo maligna, mas ele não é necessariamente mau, né? Tem essa questão, ele é um pacifista. Ele não quer sair matando e ele também vê elas ali como criança, né? Então, ele, apesar das atrapalhadas delas, pensa, não, são crianças, calma, tranquilo, não é nada demais. Então, assim, ele tá bem tranquilo em relação a elas. E conta ali uma questão pra elas, ele fala, ó, quem é bom só pode fazer coisas boas. E quem é mal pode fazer o que quiser. Porque ele é mal, ele faz o que quiser sem se importar com as opiniões dos outros. Então ele pode fazer coisas boas, coisas ruins, coisas extremamente ruins, entendeu? Então esse é o, basicamente é isso que o Takuto fala pra elas. Quem é bom só pode fazer o que é certo. Agora quem é mal faz o que quiser, faz o que ele considera certo, sem se importar com as opiniões dos outros, sem se os outros vão achar aquilo bom ou ruim. Não, ele pega e faz o que der na telha, sendo bom ou ruim. Então basicamente é isso que o Takuto fala. Quem é mal faz o que quiser e quem é bom só pode fazer aquilo que é certo. E aqui, né, o Takuto ele percebeu e elas também confirmam que estavam cometendo aqueles erros de propósito, porque elas queriam que ele se irritasse com elas, então as punisse com a morte, já que elas não se consideram dignas de ter sobrevivido dada a perda dessa mãe. Elas não se sentem no direito de sobreviver. Pô, minha mãe morreu, eu não devia estar viva, eu tenho que morrer também. Então elas carregam esse fardo, esse arrependimento e buscam uma certa salvação através da morte. Então o Takuto ele consegue ali confortar, nem que seja um pouco, as duas garotas, né, falando sobre a mãe delas, que ela quer que vocês sobrevivam e vocês são livres para viver a vida de vocês como vocês quiserem. Desde que se comportem de uma forma que orgulhe a sua mãe, vocês podem viver da forma como quiser. Ele vai sempre elogiar elas, desde que vivam da forma como desejam, né? E as garotas ali, após bastante tempo, finalmente choraram, né? Conseguiram tirar um pouco do peso ali de dentro dela, do coração dela, se abrirem um pouco mais, não ficarem tão fechadas ainda. Pelo menos com o Takuto conseguiram ali se abrir, nem que fosse apenas um pouco. Aí depois chega a Toa ali, né? E eles vão para outro lugar, pois as gêmeas estavam dormindo para poderem conversar. É sobre a nação de Folga, né? Uma nação multirracial e neutra, com população sendo base entre humanos e homens-feras, né? E aquela cidade ali mais próxima, mais isolada assim, da nação se chama Dragontan. Então Takuto ali com base nas informações que vai recebendo, opa, nação multirracial, várias culturas, a diplomacia parece algo promissor, parece algo possível de se fazer. Aí o Takuto fica se questionando porque aquela cidade ali tá tão distante assim, né? Por exemplo, da nação, né? Por que construir uma cidade ali tão distante, tão isolada? Então a Tou diz ali que, aparentemente, dentro daquela cidade de Dragonton tem uma mina veia de carvão, que é um local que produz mana, né? Capaz de produzir mana. Ou seja, a nação de Forgotten, para manter, né, para ter posse sobre aquela veia de dragão, construiu uma cidade lá meio que para
cuidar daquela veia de dragão, né? Proteger ela para que outras pessoas não peguem, tenham posse dela, né? De uma fonte capaz ali de produzir mana. E a Toteco fala ali pro Takuto enquanto tá passando o relatório. Seria interessante se a gente pudesse incorporar essa veia de dragão, até para aumentar a própria produção de mana ali deles também. Ela também comenta que Dragontan está no estado de alerta máximo no momento, já que estão sendo atacados por ogros e goblins, ou seja, a cidade ali tá sob ataque, como vimos no finalzinho do episódio passado. A portadora do cajado da vaca, ela tendo que lutar com vários monstros ali e mesmo derrotando ainda ficava aparecendo mais. Então ali, prosseguindo com o relatório, provavelmente a cidade de Dragonta não vai receber reforços, ao menos não conseguiram observar, né, ver a movimentação de reforços se dirigindo para Dragonta, né, segundo as investigações que fizeram. Ou seja, o pessoal está no momento difícil, alerta máximo, pode haver refugiados. Se a gente conseguir receber os refugiados, a gente aqui aumenta a nossa população, ou seja, mais mão de obra. Bem como também, se ajudar os caras ali, eles podem conseguir incorporar a cidade de Dragonta e a sua mina veia de dragão, né? Ou seja, através da diplomacia, vão tentar ali incorporar aquela cidade de outra nação por conta do recurso que tem ali nela. Então ficou decidido ali enviar diplomatas para a nação de Forgown. E após End, né, já temos ali, né, aquela vaca do episódio passado se encontrando ali com a comitiva diplomática, né, que tá ali à toa também. Ou seja, já vamos ter aí no próximo episódio esse encontro diplomático das comitivas ali, né, com a nação de Forgown. Né, o Takuto já enviou ali sua comissão diplomática para Forgown. E foi isso que aconteceu neste sexto episódio, né? O episódio que finalmente apresentou as gêmeas Carrie e Maria, que como vimos tem um passado bastante sombrio, né, e obscuro, com a mãe delas tendo se sacrificado para que elas pudessem sobreviver e elas se sentindo culpadas por conta disso, acabaram entrando num caminho de busca pela morte, né, em quererem ser imortas, pois não se sentiam dignas de continuar viva, né? Mas ali o Takuto, pelo menos um pouco, conseguiu confortar elas, né, fazer com que elas eliminassem um pouco dessa barreira e expusessem mais seus sentimentos ali, né? Conseguiu acolher elas de alguma forma, né? Diminuir esse frio, esse todo o peso que estava dentro do coração delas e pelo menos dar uma aliviada, tirar o peso dos ombros dela. Essas garotinhas serão relevantes no futuro, né? Elas vão ganhando destaque aos pouquinhos. Achei até que demorou para elas aparecer. Aí também tivemos aí o Takuto já decidindo os seus próximos passos, né? Vai construir uma clínica, vai pesquisar a magia dos 6 elementos lá, vai invocar a Isla, tem todos os recursos, só falta mana. E agora no final, né, tem essa questão diplomática aí que Takuto vai. Nação neutra, mais fácil de negociar, multirracial, diplomacia parece promissora. E também tem a cidade de Dragontan, que é algo interessante pro Takuto, afinal lá tem uma veia de dragão capaz de produzir mana, ou seja, se ele conseguir adquirir aquele território, a sua produção de mana vai aumentar e muito, facilitando assim ele produzir outros tipos de recurso. Então vai ser melhor para ele, quanto mais mana ali, melhor. E é basicamente isso que aconteceu neste sexto episódio. Então me digam o que acharam, se gostou do vídeo, like, se não gostou, dá dislike, tchau e até a próxima.